Sejam bem-vindos a mais um Pod de Raiz. Nosso tema de hoje é sobre ventilação não invasiva na emergência. Eu sou Luísa, residente de Medicina de Emergência, aqui comigo o Dr. Leonardo Goltara, médico emergencista. Tudo bem, Léo? Tudo bom, Luísa? Prazer estar aqui de novo contigo e com vocês aqui que nos ouvem, nos escutam, nos assistem. Vamos falar de um dos meus temas favoritos. Eu adoro falar de ventilação mecânica, invasiva, não invasiva. Hoje o papo vai ser bom, né, Léo? Vai ser legal. Eu ia começar conversando um pouquinho sobre essa questão da ventilação não invasiva. Léo, você acha que é disponível a ventilação não invasiva nas emergências? Olha, é uma excelente pergunta. Não estava preparado para essa, mas é uma excelente pergunta. Sim, eu acho que é disponível a ventilação não invasiva nas emergências, muito menos do que deveria ser, mas muito mais do que já foi. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje em dia, para você fazer uma VNI na emergência, você precisa de um ventilador mecânico e a enorme maioria dos ventiladores mecânicos de hoje em dia tem lá dentro, embutido no software, já o módulo de ventilação não invasiva e você precisa da máscara. Então, o ventilador mecânico tem na maioria das emergências do Brasil, melhor ou pior qualidade, mas tem. E a máscara acaba que tem também em muitos lugares, porque você compra, você adapta, improvisa, assim, né? Improvisa. Então, assim, tem muito. Agora, por que eu falo que não tem tanto quanto deveria ter, que tem pouco também por outro lado? Primeiro, porque a máscara, quando tem uma máscara só, que é de tamanho único, de modelo único, via de regra é aquela máscara oronasal, que só tem um tamanho, que às vezes está quebrada, quando o ideal seria Falta uma pecinha que faz diferença. Uma pecinha. Então, quando o ideal seria ter máscara de tamanhos pequenos, médio, grande, ter máscara de diferentes formatos, ou seja, a gente poderia ter a oronasal, poderia ter a facial. Eventualmente está começando a se falar com mais frequência, já existe há muito tempo, mas está começando a se falar com mais frequência do capacete para fazer ventilação não invasiva, mas eu acho que tanto o capacete quanto a máscara exclusivamente nasal de ventilação não invasiva não são muito a praia da medicina de emergência. Para a gente na medicina de emergência, se tivéssemos disponíveis máscaras oronasais de diferentes tamanhos e máscaras faciais, full face, de diferentes tamanhos, já estaria excelente. Isso falta muito, ter essas opções do adequado material para acoplar nos pacientes. Mas algum tipo de VNI, sempre algum tipo de VNI, quase é bem comum que tenha, nas UPAs, nos pronto-socorros. Você que está fazendo residência, conhece UPA, roda, você tem visto VNI nas UPAs? Tem algum material, via de regra? Tem, a nossa UPA que a gente roda aqui pela residência, né, até para conhecer as outras emergências também, mas é disponível, aqui no Espírito Santo é disponível sim. Aí. Então, assim, existe disponibilidade. Agora, para além da escassez do recurso técnico, do recurso material, a gente tem, infelizmente, uma escassez de recurso humano que saiba usar aquilo. Porque não adianta eu colocar o melhor ventilador do planeta com a melhor máscara do universo se a pessoa não sabe usar. É tipo dar uma Ferrari de Fórmula 1 na minha mão e pegar um Fusquinha, sei lá, de 1900 e bolinha e dar na mão do Rubinho Barrichello e soltar nós dois em Interlagos. Sabe quem ganha a corrida? O Rubinho. Porque eu vou pegar aquela Ferrari monstra, eu vou bater ela na primeira esquina, eu vou sair da pista, eu vou deixar o carro morrer. Não adianta ter equipamento se você não tiver a capacitação técnica adequada. Um bom piloto com um Fusquinha faz miséria. É verdade. Um mau piloto com uma Ferrari não vai a lugar nenhum. E isso vale para a medicina também. Um médico capacitado, que sabe a ventilação não invasiva, que sabe a ventilação mecânica, que sabe a emergência, sabe a paciente grave, faz miséria, mesmo num pronto-socorro de relativamente poucos recursos. Enquanto que quem não está capacitado, você pode dar o que for na mão dele, que vai continuar fazendo besteira. Verdade. E quais são as principais indicações aí da VNI na emergência, Léo?
Bom, ventilação não invasiva na emergência, as indicações principais são insuficiência respiratória tipo 1 e tipo 2. Ah, meu Deus, que saco esse negócio de tipo 1 e tipo 2. Ah, vamos falar melhor. Hipoxêmica e hipercápnica. Ah, continua falando difícil. Então vamos falar mais bonito. É insuficiência respiratória por falta de oxigênio ou por excesso de gás carbônico. Ou seja, o paciente não consegue oxigenar direito, e a VNI ajuda muito nesses casos. Ou ele até consegue oxigenar, ele até consegue inspirar, ele até consegue trazer o ar para dentro do pulmão, mas ele não consegue trocar, ele não consegue expelir o ar sujo com o gás carbônico. Essa é a tipo 2, é a hipercápnica. Então, na ventilação não invasiva, no pronto-socorro, a gente tem essas duas indicações principais e funciona muito. Estima-se que em torno de 50% das insuficiências respiratórias hipoxêmicas, tipo 1, é sinônimo daquela que o paciente está com falta de ar, não consegue fazer. Até 50% dessas insuficiências respiratórias, se você usar bem usado a VNI, você consegue evitar a intubação. É muita coisa. É evitar 1 em cada 2 intubações. E na hipercápnica, naquela que o paciente consegue inspirar, mas não consegue expirar direito, o número é ainda maior. 75% dos melhores centros conseguem sair com ventilação não invasiva. Então, exemplos de insuficiência respiratória tipo 1. Os clássicos, né? Edema agudo de pulmão. Edema agudo de pulmão é um exemplo clássico de insuficiência respiratória hipoxêmica, tipo 1. Exemplo de insuficiência respiratória tipo 2, hipercápnica. É a DPOC descompensado. Exemplos clássicos. E esses dois, por sinais, são as duas indicações mais fortes, mais clássicas de VNI no PS. Exatamente. A gente viu um pouco crescer, né, o uso de VNI até com a Covid, né? Foi muito utilizada também. Mas os clássicos mesmos, acho que o DPOC e o edema agudo no departamento de emergência, né, é o que a gente mais tem acesso aí, né? Existe alguma contraindicação, Léo, para VNI? Não, é muito importante a gente falar disso. Os erros mais comuns que eu vejo em ventilação não invasiva são 2. Deixar de indicar ventilação não invasiva para quem precisa, principalmente no edema agudo, no DPOC, nas insuficiências respiratórias em gerais. E o segundo erro muito comum que eu vejo é indicar para quem não precisa, ou exagerar na indicação. Falando em contraindicações, quando é que a gente não vai sequer tentar ventilação VNI, ventilação não invasiva? Primeiro, no paciente que não tenha nenhum grau de desconforto respiratório. O paciente está 100%, ele foi lá para uma unha encravada, você não vai botar na VNI à toa, não existe isso. Segundo, pacientes em parada cardíaca. Não, parece óbvio, mas não existe ventilação não invasiva na parada cardíaca. O óbvio também precisa ser dito, né? O óbvio precisa ser dito. O óbvio só é óbvio para quem sabe que é óbvio. Exatamente. Então, não use ventilação não invasiva em parada cardíaca e nem use naqueles que estão na iminência de parada cardíaca. O que é o paciente que está na iminência de parada cardíaca? É aquela insuficiência respiratória que já está tão grave, mas tão grave, que já avançou tanto, que o paciente vai precisar de tubo de qualquer maneira. Então a gente não deve usar ventilação não invasiva para evitar o tubo. Isso não existe. Se o paciente já está indicado em intubação, se ele já está com a falência respiratória tão grande que o correto é intubar, entube. A VNI não tem papel nesses casos, exceto ali na preparação da intubação, talvez na sequência prolongada de intubação, mas via de regra você não vai desistir de intubar esse paciente mais. Se você decidiu por intubar, você entube. Esses são os erros mais comuns. Indicar de menos e indicar demais a VNI. Acho que seria o principal, né? A contraindicação da VNI são as indicações da intubação, né? Então, exatamente. Acho que você resumiu com brilhantismo. As principais contraindicações da VNI são as indicações de intubação. Se está indicado intubar,
não está indicado fazer VNI não invasiva. Exato. E uma dificuldade que a gente tem dentro do departamento de emergência, né, principalmente porque a gente não tem o auxílio do fisioterapeuta muitas vezes, né, que nos ajuda aí tanto a preparar o material quanto para conectar nos modos, né? E eu queria que você falasse um pouquinho disso pra gente, Léo. Quais são os modos? Se tem alguma dica pra gente iniciar essa ventilação, planejar lá o ventilador? Ventilação não invasiva, gente. Via de regra, tem 2 modos. Ele vai ter o CPAP, que é a pressão contínua na via aérea. Esse é um modo extremamente simples. É mais ou menos como se você só colocasse uma PIP no paciente e nada mais. Pode ser utilizado em emergência? Pode. Tá? O CPAP pode ajudar na emergência. Está bem indicado, por exemplo, no edema agudo. Mas a principal indicação de CPAP não é na emergência, é domiciliar, é o paciente com apneia obstrutiva do sono, são outras questões. O segundo modo que a gente tem de ventilação não invasiva é o BiPAP. Esse é um modo que a gente pode dizer sem quase nenhuma imprecisão que é exatamente igual ao PSV, a ventilação por pressão de suporte. E como é que ele funciona? Ele coloca 2 pressões positivas no paciente. Uma na expiração e uma na inspiração. Na expiração, o paciente fica com alguma pressão positiva na via aérea, que você diz quanto que é. Seria mais ou menos equivalente ao PIP. E na inspiração, esse PIP, essa pressão expiratória, sobe para ajudar a inspirar. E nessa elevação, o paciente faz volume corrente, etc. e tal. O aparelho tem sensores que detectam tanto o início da ins quanto o fim da inspiração, ou seja, o modo ele acompanha o paciente. Quando o paciente quer inspirar, ele inspira, quando quer expirar, ele expira. Esses são os 2 principais modos. Qual que eu uso para quem na emergência? Clássico de livro é falar em CPAP para edema agudo, CPAP para apneia obstrutiva do sono e em BiPAP para DPOC. Recomendação raiz: faz BiPAP para todo mundo porque vai dar bom, tá? O BiPAP ele vai funcionar bem no edema agudo e vai ajudar tranquilamente os outros pacientes. Na dúvida, bota em BiPAP. Aí tem que ter o passo a passo da instalação, da escolha de modo. Bota em BiPAP. Para escolha de parâmetro, para instalação, tem mais umas vírgulas aí que são bem interessantes. Que os ajustes, assim, acabam sendo simples, né? A gente não tem muito contato com a VNI e aí as pessoas, às vezes, evitam de indicar por não saber e acabam entubando o paciente, por exemplo, no caso do DPOC, né? Que poderia se beneficiar muito desses casos, né? Sendo que só adia o problema, né? Se você não sabe programar a VNI, vai ser muito mais complicado você programar a ventilação invasiva. Exatamente, de um paciente DPOC, né? Exatamente. Que é tão difícil então, de ventilar. Assim, não adianta fugir do problema. Você precisa aprender a programar VNI. E não é difícil. E uma dica que eu sempre falo também é a paciência, né? A paciência de acompanhar o paciente, de acoplar na máscara, de explicar, né? E aí, uma dica que você até me deu, começa com as pressões baixinhas, vai ensinando, vê como ele vai se adaptar e aí funciona, assim. Então, indiquem para os pacientes que realmente merecem. Eu acho que a VNI é uma ferramenta importante para a gente na emergência. Diminui aí muito, né, 50% até 75% das intubações, né, e traz benefício para o paciente. Então, acho que é um tema aí bacaníssimo. Passo a passo para ninguém ficar chupando o dedo, hein? Passo a passo resumidíssimo de como instalar a VNI. Primeiro ponto, comece com parâmetros baixos, parâmetros aquém daqueles que você deseja usar. Como assim aquém? Você vai começar aquém, depois você progride que o paciente estiver adaptado. Segundo ponto, desliga os alarmes. VNI vaza por natureza, tem vazamento por natureza. Se você deixar os alarmes ligados, vai virar uma sinfonia de Beethoven ali. Desligue os alarmes nesse primeiro momento. Terceiro ponto, explica para o paciente o que vai ser feito. Quarto, obtenha a colaboração dele na medida do possível. Quarto ponto, ligue a VNI com esses parâmetros aquém que você programou
abaixo do que você gostaria, e começa conectando a máscara no rosto do paciente manualmente. Vai com a mão, encosta ali a máscara no rosto dele. Quinto ponto, na medida que ele se acalmar, entender que aquele negócio não vai sufocá-lo, muito pelo contrário, vai ajudá-lo, você vai fixar as tiras atrás da cabeça. A fixação das tiras, gente, precisa ser justa, mas não pode ser apertada, machucando. Se estiver machucando, ninguém aguenta. Se estiver dobrando a orelha, beliscando pele, não dá. É justa, não é apertada. Isso significa que você vai precisar tolerar algum vazamento. É normal que VNI tenha um pouco de vazamento. Tudo isso feito, tudo isso deu certo. Sexto ponto, você vai subindo aqueles parâmetros que estavam aquém aos poucos. E aí você chega no parâmetro que você queria com alguma colaboração do paciente. Aí sim, a gente vai acompanhar isso aí, tem que fazer o famoso teste da ventilação não invasiva, que você vai manter o paciente de 30 a 120 minutos no ventilador e vai reavaliar se ele melhorou ou não melhorou. Se ele não melhorar depois de 30 a 120 minutos, é falha de ventilação não invasiva. E quando falha, o que a gente faz, Luísa? A indicação é tubo. Tubo na goela. Se falhar, VNI, tubo na goela. Se piorar no meio do caminho, tubo na goela. Se não melhorar nada no final de 120 minutos, tubo na goela. E se melhorar, amém. Deixa na VNI. Vai fazendo as outras medidas. Trata o edema agudo, trata a pneumonia, trata o Covid, trata o que quer que seja. E bola pra frente. É isso, Léo. E para mais detalhes, né? A gente tem o curso aí do Ventilação Mecânica, né? Nós temos o Ventilação Mecânica do Zero, a gente tem o Emergências do Zero. O de Ventilação Mecânica, eu confesso que é um xodó, porque foi o meu primeiro curso, né? E tem uma aula só de VNI, gente, que eu assisti ela todinha e ajuda a clarear um pouquinho. Aí que as pessoas têm dúvida também, né? Dos valores, o alvo, o que a gente precisa. Então, assim, checa lá que tá bacana. Não vai caber aqui no podcast, mas tendo dúvidas, pode entrar em contato comigo. A Luísa já domina também a ferramenta. E se quiser depois assistir o curso completo, só mandar uma DM que Ventilação Mecânica do Zero está sempre disponível. É isso. Obrigada, Léo. Até a próxima. Beijo, Lulu. Beijo, galera. Até a próxima. Tchauzinho.